Carla, essas declarações do Alexandre de Moraes já repercutem em Brasília, e ele dizendo que prefere esperar pela via diplomática, pelos canais diplomáticos, em vez de uma ação judicial nos Estados Unidos, porque ele aposta que o próprio governo dos Estados Unidos não tem consenso em relação à aplicação dessas sanções contra ele. Queria te ouvir sobre isso. Claro, eu acho que a gente está num momento, né, nessa situação de muitas incertezas. Então, tem gente que fala: olha, é melhor jogar mesmo parado para aguardar até onde as sanções vão, para ver as consequências. A decisão do ministro Flávio Dino essa semana, dizendo que praticamente que a lei Magnitsky não vale em território brasileiro, ela causou aí algum certo receio, reações também, né? Enfim, ontem a gente teve ali uma queda nas ações dos bancos, que hoje já voltaram, enfim. Mas o Alexandre de Moraes, Mauro, e aí eu trago um bastidor aqui, ele deu essa entrevista à agência Reuters e também, há 2 dias, deu uma entrevista ao jornal Washington Post. E aí, o que eu, conversando ali com o entorno do ministro, apurei? É, de fato, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes falar com a imprensa internacional para fazer, de alguma forma, né, de fato, ele ser ouvido pelo Trump, com certeza, mas mais do que isso, buscar e mostrar as suas versões, a sua versão dos fatos, priorizar essa voz internacional para que a comunidade, o público estrangeiro, né, ouça o que ele tem a dizer, leia o que ele está falando, em contraponto às notícias que vêm do lado e por parte do governo norte-americano e também por parte de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, municiando a parte da imprensa também com informações que atacam o ministro. Então, faz parte aí de uma estratégia mesmo do ministro Alexandre de Moraes priorizar veículos estrangeiros, pelo menos nesse primeiro momento, Mauro, mas há aí, pelo menos, conversando com algumas pessoas ali do entorno dele, essa intenção de que ele fale mais nos próximos dias também. Inclusive, há uma previsão de novas entrevistas aí para a BBC ou para o New York Times também nos próximos dias. A gente, como veículo de imprensa nacional, né, mas como uma TV, estamos ali nessa lista, mas há uma expectativa de que ele realmente fale mais com essa intenção, né? Priorizar primeiro a imprensa internacional para que ele possa mostrar a sua versão dos fatos, para que ele reaja, para que ele diga que no momento certo ele acredita que vai conseguir reverter todas essas sanções na justiça norte-americana, mas nesse momento o que faz o ministro é também, de certa forma, jogar parado, aguardando aí os desdobramentos dessas decisões, né, e do impacto da lei e da sanção contra ele. Então, assim como os bancos, né, estão num momento de estudar alternativas, de estudar como reagir a novos desdobramentos e mais sanções, o ministro Alexandre de Moraes se coloca um pouco nessa situação de esse momento eu vou aguardar, mas estou, digamos, acredita que estar respaldado pelas leis brasileiras também para proteger a questão da soberania nacional, que foi um pouco do que o ministro Flávio Dino trouxe na sua decisão essa semana, quando disse que as leis internacionais não têm validade no território nacional, Mauro. Quer dizer, pelo que você está falando, né, Carla, o Alexandre de Moraes está numa campanha, no que a gente chama de campanha de PR, né, numa campanha de relações públicas nos Estados Unidos, para que a voz dele, a versão dele seja ouvida lá. E embora nós aqui queiramos ouvi-lo também, né, parece, Sakamoto, fazer sentido que ele fale primeiro para os Estados Unidos para se contrapor à voz que existe lá, que é a voz do Eduardo Bolsonaro fazendo campanha lá contra o Alexandre de Moraes e contra o Brasil. Ora, eu acho importante ele falar com o exterior, é importante falar com os veículos estrangeiros, até para dar um contraponto dentro dos Estados Unidos para o processo de demonização com a qual o Brasil está vivendo, que o Supremo Tribunal Federal está vivendo, e tudo isso, mais uma vez, que você tem vozes nos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro e seus cúmplices, né, batendo nas instituições brasileiras. Então é importante essa defesa, é importante, inclusive, que não seja o Lula, só o Lula ou só membros do Legislativo, até porque a principal porrada é em cima do Judiciário. Mas eu também acho importante o Alexandre de Moraes falar, sim, com as instituições brasileiras, né? Não precisa falar torto e direito, mas acho importante falar sim, até porque o que a gente viu ontem com uma parte do mercado financeiro rodando a bilola por conta da questão da decisão sobre, da declaração do Dino, né? Que é uma declaração óbvia
no Brasil vale a lei brasileira e ponto, né? Ou seja, a Magnitsky, com relação a ativos norte-americanos, né? Tudo bem, é ativos norte-americanos, vale a lei norte-americana. O banco está operando uma coisa, inclusive com conta no exterior, tudo isso mais. Então, entende-se isso, né? Conta em dólar, propriedade em dólar, ativo em dólar, entende-se. Agora, ativo em reais, contas em reais, não, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Ah, não, mas tem que entender que o sistema financeiro é interligado, tá? Ó, vale para rede social, vale para banco. Em território nacional, manda a lei brasileira. E eu acho que aqui o paralelo é completamente para quem, na verdade, está com dificuldade de entender, dizendo que isso aqui é novidade. As redes sociais, o X, por exemplo, foi suspenso porque ele não estava cumprindo decisões judiciais e a lei brasileira no Brasil, aqui no país. O Musk se estribuchou lá fora, mas ele não estava cumprindo a lei brasileira aqui, foi suspenso por aqui. Ponto. Não estava querendo cumprir a lei brasileira, foi suspenso por aqui. Então, banco que não quiser cumprir a lei brasileira vai ser suspenso por aqui. Isso vai ser uma dor de cabeça enorme. Mas tem certas coisas que a gente não pode simplesmente falar: olha, tudo bem, a gente pode aceitar ordens de Washington, e não é uma questão de brincadeira, combate infanto-juvenil contra o imperialismo. Não é isso. Sabe, é a coisa óbvia. Né? Você não pode, na verdade, atropelar a lei e todos os processos nacionais por conta de decisões internacionais que são decisões que são caprichos políticos de um governo. São caprichos políticos de um governo. Então, e aí tem um ponto que é o seguinte. Isso acho que é importante, inclusive, por isso que eu também acharia importante o Moraes falar isso por aqui, conversar, né, ampliar o debate também, falando com a imprensa daqui, porque, afinal de contas, não é só o Moraes. Quem acha que, uma vez aplicada a Magnitsky, o governo Trump pararia por ele, está redondamente enganado. Ou se uma coisa a gente aprendeu com todo o comportamento de Trump, é que na hora que ele sente o cheiro, o gosto de sangue, ele ataca de novo. Então, os lugares e os países que fizeram devidamente um enfrentamento, né, não é enfrentamento burro, não é ameaça, não é nada. O Brasil não está aplicando lei da reciprocidade, está tentando negociar na diplomacia, está tentando discutir terras raras, está tentando discutir abertura de mercados financeiros, está tentando discutir tarifas, está falando um monte de coisa, está abrindo o jogo, está discutindo lá. Tanto é que a questão do alumínio que foi trazida aqui é um exemplo disso. Está se debatendo como gente grande, não está simplesmente erguendo-se uma represália, ninguém está quebrando patente neste momento, ninguém está fazendo coisa que tipo, poderia assustar os Estados Unidos, está tentando se negociar. Mas sabe-se que, além do Moraes, por conta do ataque das instituições, isso pode afetar o Mota, pode afetar o Alcolumbre, pode afetar o Lula, pode afetar ministros, pode afetar jornalistas, pode afetar cidadãos. E aí vem aquela velha história, né? Quando era com o Moraes, eu não me importei. Né? E aí chegaram no Lula. Aí eu não me importei, eu não sou presidente. Aí chegaram nos deputados e senadores, eu não me importei, né? Porque eu não sou deputado nem senador. Aí chegaram nos jornalistas, eu não me importei. E aí você sabe, o poema a gente sabe onde ele termina. Em algum momento é com a gente mesmo. E aí, meu amigo, minha amiga, já era. A questão da soberania não é uma questão de papel e caneta, não é uma questão acadêmica para ser discutida num banco escolar. Tem a ver com a vivência do dia a dia e com as nossas liberdades aqui dentro. Então, em nome da liberdade de Jair Messias Bolsonaro, que é acusado de cometer um crime de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, está se ameaçando limar as liberdades de outras pessoas, a começar por Alexandre de Moraes. Então, eu repito, valeu para o X, vale para banco. Em território nacional, manda a lei brasileira. E eu acho extremamente salutar se o ministro, que eu acho importante ele dar essa entrevista, mas também dá para cá também para poder falar com o público, porque por aqui tem um monte de gente comprando versão bolsonarista, dizendo que é o pragmatismo, quando na verdade é o pessoal simplesmente liberando a fantasia que estava vestindo, né?